Nem toda obra de arte precisa ser óbvia e revelar seu significado na primeira impressão. Tem arte que exige que você aperte seus olhos, chegue mais perto e se mexa que nem a obra para ler de diferentes maneiras. Com esse convite de se aproximar mais um pouco, que existem as pinturas de Antônio Bandeira. Muito além de representar as coisas como são, Bandeira trouxe um sentido mais íntimo em expressar em obras de arte o seu jeito único, o fascínio pelas cores, os diversos estilos e técnicas acumulados ao longo de sua trajetória e um olhar poético sobre a vida. Nesse episódio, vamos conhecer a trajetória de uma artista que fez da liberdade criativa a sua maior assinatura, entender como sua obra atravessou fronteiras, influenciou gerações e garantiu a Antônio Bandeira um lugar de destaque na história da arte brasileira. Eu sou Anderson Soares. Eu sou a Luísa Soares. E esse é o segundo episódio de 2026 do Malk Podcast. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao nosso episódio de hoje, já começando agradecendo a você, ouvinte, por estar aqui com a gente. Hoje vai ser uma história bem interessante e espero que aproveitem. Bom, gente, antes de falar da grandeza e da complexidade das obras desse artista tão icônico, é bom a gente passar primeiro um pouco sobre a história da vida dele, né? O Antônio Bandeira nasceu ali em 26 de maio de 1922 e, diferente de muitos artistas da sua geração, ele não veio do mundo rural, mas sim desse universo urbano da capital do Ceará. Ele nasceu aqui em Fortaleza em uma família dedicada à função industrial. E foi ali, observando metais sendo derretidos e moldados, que ele começou a se interessar pela manipulação das cores e das formas. Ele viu que claramente não tinha muita vocação para fundidor, mas que na verdade, olha, isso eu achei bem legal. O Antônio Bandeira se descobriu autodidata nas artes plásticas. E para quem não sabe, gente, autodidata é aquela pessoa que estuda e aprende coisas novas sem a ajuda de um professor. Mas assim, gente, mesmo autodidata, o primeiro contato minimamente concreto do Bandeira com a arte, com o desenho, foi com a Mundica, uma famosa professora de artes na Fortaleza na década de 30. E esse método da Mundica, usado para guiar Antônio Bandeira ali nos seus primeiros passos da pintura, foi o da cópia. E o que é isso, né? É você reproduzir fielmente uma obra tentando imitar aos máximos os traços, os tons e os formatos ali presentes. Ela pedia para ele tentar copiar principalmente os cartões postais da época. Acho que o ponto central na vida do Bandeira, na formação dele como artista, foi na fundação do Centro Cultural de Belas Artes, CCBA para os mais íntimos, em 41, que a gente falou um pouco mais sobre ele no primeiro episódio da temporada, no contexto do Aldemir Martins. Pois é, se você ainda não escutou, gente, vale a pena você dar uma conferida. Uhum. E assim como Aldemir, o seu grande amigo pintor da época, o Antônio, tinha acabado de sair do exército e os dois ali se juntaram com diversos outros artistas cearenses. O Centro Cultural tinha inclusive cerca de 50 membros. E como falado no outro episódio, ali todas essas cabeças pensantes discutiam ideias, comentavam os próprios trabalhos e organizavam as exposições. O CCBA deixou de existir em 44 para dar lugar à Sociedade Cearense de Artes Plásticas, a SCAP, que contou com exposições de destaque nacional e internacional e onde as obras do Bandeira ganharam bastante evidência. E esse destaque, Anderson, para fora do estado de origem, o levou a se mudar para o Rio de Janeiro junto com Aldemir, Inamar de Paula e Chico da Silva. O Antônio e o Aldemir viveram juntos durante alguns meses em uma casa com a parede cheia de redes, até que Bandeira recebe a sua grande oportunidade de cumprir uma bolsa de estudos em Paris. A bolsa foi concedida pelo governo francês com incentivo do adido cultural da Embaixada do Rio. E é interessante porque ele chega lá na França em 1946 e mesmo sofrendo muitas dificuldades nos primeiros anos ali da residência na Europa, o cearense, que era o Antônio Bandeira, ele entra em contato com um ambiente de intensa experimentação. E isso amplia profundamente a visão artística dele. Até então, ele desenvolvia pinturas marcadas pelo expressionismo figurativo, com muitas paisagens, cenas urbanas e personagens tratados de forma livre e emocional. Só que lá em Paris, ele começa a se rodear de artistas de vanguardas ligadas ao clubismo, ao fauvismo, e aos poucos as obras se tornam não apenas abstratas, mas exemplos de destaque mesmo dentro do movimento abstrato lírico na Europa. Daí pra frente, o reconhecimento internacional do Bandeira só cresce e ele fica aí num vai e vem entre Europa e Brasil. Boa tarde, meu nome é Joyce, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de Letras Português da Universidade Estadual do Ceará. Boa tarde, eu sou o Victor, eu tenho 27 anos, sou estudante de Letras Inglês da Universidade Estadual do Ceará. Eu me recordo de algumas obras que eu já tinha visto, anteriormente, mas algumas são novas aqui, E as cores também são bem vibrantes,
Tem esse quadro que eu achei interessante, que é esse azul, que parece muito... Acho que é aquele desenho, não sei se é do Renoir, do Monet, que é uma pontezinha, né? Que ele usa as cores mais claras, um azul mais claro, um branco, um azul mais escuro. Aí parece que ele faz esses rabiscos mesmo, como uma forma de expressão mesmo, né? O claro por cima de um contraste mais escuro, né? O vermelho, o azul escuro. E sempre essas cores mais chamativas, né? Tipo preto com azul, com vermelho, sempre algo mais vibrante, né? Cores mais vibrantes assim. Mas também é interessante, uma coisa que me chama a atenção também é que, ao mesmo tempo que não tem forma, né, a gente não percebe uma figura, né, também parece que não por isso não pode ser interessante ou bonito, né? Parece que por ser diferente é bonito de se ver, né? Os signos também, esses rabiscos às vezes lembra tipo balões, né? Ou a gente vai bandeirinhas, né? Se a gente for analisar bem de perto, assim, é bem interessante. Eu gostei bastante. Bom, não tem como falar de Antônio Bandeira sem antes falar da arte abstrata, né? Até porque ele foi um mestre no abstracionismo no Brasil e considerado justamente o introdutor da abstração lírica no país, né? Olha que bonito. Inclusive antes do Pollock. Sim, e isso é muito bonito mesmo, porque além do impacto aqui no Brasil, internacionalmente falando, né, ele também foi um grande artista abstrato, com exibições em galerias e museus pelo mundo todo, circulando em diversos países. Ele foi um dos artistas brasileiros a dialogar de igual para igual com os artistas europeus. E só uma vírgula aqui, tá, Luísa? Porque o podcast também é informação. É, sim. A gente vai conversar um pouco sobre a arte abstrata antes de continuar. Porque a arte abstrata ela enfrenta, infelizmente, até hoje, um certo preconceito. Quem nunca viu casos de pessoas olhando, né, as obras abstratas e falando que são só riscos, linhas sem sentido, que não é arte, enfim, são inúmeros casos. Mas o abstracionismo é sobre não ser óbvio, entende? De forma mais técnica, é um estilo visual que prioriza outros elementos da pintura e não tem compromisso com essa representação fiel e tradicional do que está sendo pintado. Exatamente, são as cores e formas usadas como ponto principal, e não o objeto a ser retratado. É sobre transmitir algo para quem vê, mas não de uma forma literal, e sim mais subjetivo, para justamente indagar, dar aquele passinho e ver mais de perto. As pinturas abstratas de Antônio Bandeira ganharam um grande destaque no meio pela mistura de respingos, manchas, técnicas bem mistas de pinceladas e espatuladas. Até que ele fala, em uma entrevista ao Mito Dias, em 1963, que as pinturas dele são de uma metamorfose, uma transfiguração. Ele fala que é uma transposição de seres, objetos, momentos, gostos e o que ele ia vivendo no presente, passado e no futuro. E sobre essa sua forma de pintar, ele fala o seguinte, abre aspas, parto do realismo e depois vou aparando a ramaria até chegar ao ponto que minha sensibilidade exige. A natureza foi e será sempre o meu celeiro, fecha aspas. Então as obras dele realmente possuem um método próprio do Bandeira, um processo experimental de ter uma base estrutural racional para depois ele ser levado aos seus próprios sentimentos e à imaginação durante a pintura, o que é muito interessante, né? É interessante mesmo. E nesse período dele de ter se mudado para a França e ter mergulhado no abstracionismo, já começando esse grande auge dele como pintor, que podemos observar nas obras expostas aqui no MAUC, na sala do Antônio Bandeira. São pinturas lindas, cada um com uma forma muito única. Inclusive tem um tríptico que ocupa praticamente uma parede inteira, que é o Cidade em Festa, muito bonito. Os tons de azuis claros, com pontos coloridos, tudo dele era muito bem trabalhado e é legal, até divertido parar para ver e analisar. Acompanhando da técnica abstrata dele, os títulos das obras são mais concretos. A grande cidade, Amazonas guerreando, que acaba abrindo uma nova perspectiva, né? Quando a gente se concentra, a gente consegue encontrar certos elementos, imagens, como os prédios, as luzes, paisagens. E, apesar de ser altamente reconhecido pela arte abstrata, ele explorou diversas técnicas e até já se referiu o seu estilo de pintar, no começo da sua jornada na França, como sem tempo de se interrogar se faz parte do figurativo, do abstrato ou da arte concretista. Bom, ainda aqui no Brasil, nos anos 40, ele se dedicou muito ao que a gente conhece como pintura figurativa e expressionismo. Como a gente falou lá no começo, né, na parte da biografia dele. E durante a sua adolescência, ele tinha um grande interesse pelo Van Gogh e essa influência seguiu no começo da carreira.
Muitas obras dele nesse período podem lembrar o famoso estilo de pintura do Van Gogh, como seus famosos autorretratos. A transição, digamos assim, de Bandeira a focar na arte abstrata quando chegou em Paris, não foi totalmente do nada. O abstracionismo lírico estava ganhando muita força na França, impulsionado pelas vanguardas de cubismo e fauvismo e no contexto do pós-guerra. Esse pós-guerra na França, né, foi meio que um catalisador para um momento tão traumático historicamente, uma resposta à opressão estética do regime nazista. Tanto que o termo abstracionismo lírico pode ser entendido como abstracionismo informal, dando mais ênfase a esse momento artístico e social de buscar formas de artes mais libertadoras, por assim dizer. E foi nesse momento cultural tão intenso que o Antônio Bandeira pegou da França e acabou adotando cada vez mais esse estilo. Gente, o Bandeira sempre fez visitas ao Brasil e uma dessas visitas foi lá em 1961 para uma exposição individual no recém-inaugurado Museu de Arte da UFC. Uma das exposições de inauguração do museu foi a mostra individual do Antônio Bandeira, aberta em 15 de julho de 1961, ou seja, há 65 anos, Luísa. E 65 anos é muita coisa, né? Faz realmente muito tempo que aconteceu essa inauguração. Acho que a gente não consegue nenhum depoimento de ninguém que estava lá pertinho do Bandeira nessa noite, né? Será que não? É aí que vocês se enganam, ouvintes. A gente conseguiu conversar com uma pessoa que estava nessa exposição do Antônio Bandeira lá em 1961. É a Lúcia Helena Galvão. Ela é jornalista, artista de bordados e ela já expôs aqui no Malc e tem outras obras expostas aqui na cidade. A Lúcia ela é companheira do artista Roberto Galvão, um estudioso das artes plásticas e que já expôs diversas vezes as obras tanto aqui no Malc quanto em outros museus dentro e fora do Ceará. Inclusive, na nova exposição temporária aqui no Exato. Malc, Origem, que reúne diversas obras cearenses da arte cerâmica, tem a presença do Roberto Galvão. E fica aqui o convite a você, ouvinte, para vir aqui no Malc dar uma conferida, porque tá tudo muito lindo. Mas enfim, a Lúcia e o Roberto já são de casa e eles vieram até a sala do Bandeira para nos dar a honra de uma entrevista. A Lúcia contou que ela lembra do evento de inauguração e os dois falaram sobre a visão deles da obra do Antônio Bandeira. Bom, eu vim com meus pais e minhas irmãs mais novas que eu. Meus pais nos levavam a todos a eventos de arte na cidade. Então, na inauguração do museu, nós viemos. Aí eu me lembro que era muita gente. Eu era criança, tinha 11 anos. Minhas irmãs tinham 10 anos, irmãs gêmeas. Elas dizem que não lembram de nada. E eu lembro de muita gente e dos quadros do Bandeira, que me impressionavam essa liberdade dele, porque no colégio a gente tinha que desenhar desenho figurativo, eu não sabia desenhar nada. E eu achei maravilhoso assim, o Bandeira ser solto, e o meu pai brincava comigo, olhe bem para este quadro, diga qual é o nome. Aí eu olhava e não sabia, ele dizia, o pensamento. Aí eu, que pensamento doido é esse que ele dá? Aí ficava brincando assim, né? Mas é só disso que eu me lembro. Mas assim, um quadro imenso com tintas jogadas. Ai, para mim era uma maravilha, um encanto. Eu lembro do Martins Filho, que ele era bem alto, né? E depois é que eu fui conhecer o Antônio Bandeira. Mas eu acho que eu cheguei a vê-lo pessoalmente, mas não foi na inauguração. Bom, deve ter visto na inauguração, porque ele veio, mas eu não reconhecia como o artista, né? Eu sabia de Bandeira, mas eu não tinha uma relação muito próxima com ele. O Bandeira em Paris, eu aqui, né? E mesmo assim havia uma diferença enorme de status, né? O Bandeira era um grande artista internacional, eu um iniciante, então nós não tínhamos essa aproximação, não havia. Eu acho muito, muito bom, ainda assim, muito impressionante assim, essa liberdade dele de soltar as tintas na tela. É tanto que
depois que eu me aposentei, que eu fui ser jornalista, né? E tem as regras, né? Você não pode errar. Ave Maria, errar uma informação no jornal é uma coisa horrível. Na pintura do Bandeira, parece que não tem essa preocupação do erro. Ele solta. É essa liberdade que me encanta. Sempre me encantou essa liberdade que o Bandeira nos trouxe, né? Porque foi ele quem primeiro mostrou isso aqui no Ceará. E teve uma influência enorme. Muitos artistas começaram a pintar a maneira do Bandeira. Ele foi uma mudança de paradigma aqui, né? Então, essa liberdade também ajudou no bordado, porque também no bordado tem muitas regras, mas aí foi o Roberto que me incentivou a ser eu mesma, sem me preocupar. Aí eu não sei se o Bandeira veio, eu acho que me ajudou muito na minha infância ter visto essa exposição pela liberdade, né? Era uma quebra de paradigma. Ele sempre andava com um fotógrafo, fotografando ele. O Bandeira sempre tinha digamos, o que hoje a gente poderia chamar de uma estrutura de marketing, certo? Para acompanhá-lo, né? E isso foi importantíssimo, eu creio, na profissionalização dele. Bandeira não era nada tímido, né? Ele tinha toda uma estrutura de divulgação em torno dele. E isso, eu creio, que fez a imagem do Bandeira. Essa preocupação dele com a imagem foi fundamental, né? Foi fundamental. Além da sua participação na inauguração do MAUC e na formação do acervo, o Antônio também chegou a fazer, sob encomenda para o reitor da época, o reitor Martins Filho, um painel que citamos aqui, que é o Cidade em Festa, e segue até hoje na sala a ele dedicada. E fica aqui novamente o convite, né? Para você ouvinte que Toda tá oportunidade aqui. a gente faz um convite, né? Exato. Vive esse tríptico, painel gigantesco, que ele é lindo, e a gente tem aqui, além de outras obras do Bandeira também, que a gente citou nesse episódio. A gente vive convidando, mas é porque vale super a pena conhecer. Principalmente porque aqui no MAUC que se tem um conjunto mais significativo das obras de Antônio Bandeira. Sabia disso? Exato. E de forma gratuita, bem acessível. A primeira recomendação que eu faço é, eu que já sou avó, eu vim criança e sou avó, os avós, os bisavós, os pais, trazerem os filhos para o museu da universidade, que na época era a inauguração do museu, não tinha outro aqui. Ter o contato com a arte desde criança é muito importante, é uma sensibilidade a mais que se desenvolve na gente. E além da Lúcia Helena e do Roberto Calmon, a gente também conversou com Francisco Bandeira, que nada mais, nada menos é o sobrinho do próprio Antônio Bandeira. Ele também é desenhista e pintor, além de jornalista e fotógrafo, e passou grande parte da sua vida pesquisando sobre o próprio tio. O Francisco, muito mais do que nós, eu e o Anderson, mergulhou fundo na figura do artista e da pessoa do Bandeira e contou um pouquinho pra gente da visão dele como artista e familiar sobre essa trajetória tão complexa e sensível do tio. Eu via muito meu pai falando sobre o Antônio Bandeira, meu pai, né, o Francisco Armando Bandeira, né, era o irmão mais novo. E o papai, como eu falei anteriormente, o papai guardava recorte de jornais, revistas, essas coisas todas, né, Cavalete do Bandeira, na época do espólio, aquela coisa toda. Ele falava tudo isso. Ele também, ele se vangloriava muito, assim, o papai de ter tido um irmão, né, que era pintor, e eu sempre gostava, e ele me dava muita força, meu pai, sabe? E os desenhos que eu fazia, ele trazia para mostrar aqui na universidade, aquela coisa toda e tal. E eu cresci ouvindo sobre o Antônio Bandeira. Aí eu passei a saber quem é esse Antônio Bandeira mesmo, esse meu tio, né? Então, é isso que eu acho que eu me inspirei, assim, não foi na obra dele, não, eu me inspirei na pessoa dele, assim, como ser, assim, de procurar desenvolver
Em Cita até tem um crítico, eu acho que é o Spinelli, que ele fala que o Bandeira chegava nos bares, até os garçons que eram antipáticos, né, nos estrangeiros, adoravam ele, né, recebiam ele bem, sabe, recebeu muito bem. Ele dava festa no apartamento dele, e ele era uma pessoa muito carismática, né, uma pessoa bondosa, aquela pessoa amiga. Aí eu passei a admirá-lo por isso. E passei mais ainda, porque quando eu comecei a ler, eu percebi que a obra dele era uma obra que não era fácil de pintar, não era porque ser um abstrato, não é jogar uma pincelada, uma tinta, né, numa tela. É algo que ele conseguia ter o domínio daquilo, que é difícil ter. Amazônia guerreando, certo? Falar sobre a Amazônia guerreando. A Amazônia guerreando, se você observar bem a Amazônia guerreando, que eu acho fenomenal, se você botar a Amazônia guerreando de ponta cabeça, acaba com a leitura do quadro. Prestou atenção? Fica tudo de perninha para cima. A maioria, tem uns que tem para cima, tem outros que tem para baixo, mas a maioria desconfigura o quadro todo. Olha, eu sinto assim algo esplêndido, né? Porque aqui está um resgate da memória do Bandeira, dentro desse museu. Mas esse resgate todo, você tem um acervo magnífico, né? Um acervo super importante, com várias fases da sua pintura dentro do Museu de Arte da UFC. E também com outros artistas também. Tem aqui salas permanentes, né? Como Bandeira, como Aldemir Martins, que foi um grande amigo deles, né? Os dois grandes amigos. Eu acho importante isso, porque preserva a memória, né, na terra onde ele nasceu, né, em relação também que as pessoas mais jovens possam ter acesso. O Bandeira esteve aqui dentro, né, pintou aqui dentro e vim visitar o museu para não ver só as obras do Antônio Bandeira, mas em si outros artistas que estão aqui. É importante isso. No ápice de sua carreira, durante a realização de uma cirurgia nas cordas vocais, Antônio Bandeira sofre uma parada cardíaca durante a aplicação da anestesia. Com apenas 45 anos de idade, Bandeira é sepultado em Paris. Mas é só em 6 de outubro de 86, aniversário de 19 anos de sua morte, é que seu corpo é trasladado para o Brasil e ele é finalmente enterrado na sua cidade natal, Fortaleza. Antônio Bandeira é definitivamente um dos artistas cearenses de maior legado nacional e internacional, sendo respeitado em todo o mundo por sua dedicação e constante experimentação artística. Mais do que um pintor, Bandeira pôs em tela sua poesia, seus sentimentos e seu ponto de vista aguçado e particular. Bom, gente, e Luísa, eu gostei muito de fazer esse episódio, fazer parte da produção, porque o Antônio Bandeira ele tem um tipo de arte muito interessante, muito fascinante. O abstracionismo é um tipo de arte que me hipnotiza muito. E uma das coisas que eu mais gosto desse podcast, que é a gente entrar na vida do artista pelo relato das outras pessoas e pela pesquisa jornalística, né, nós como alunos de jornalismo, é que a gente realmente conhece a pessoa sem definitivamente conhecer. A gente pesquisa, vê, mas a gente nem escutou a voz do Antônio Bandeira, né? Interessante e a gente isso. mergulha muito, né, na vida dessa pessoa, Exato. do Antônio Bandeira, de seja quem a gente estiver falando, a gente assim mergulha totalmente, fica imersivo. E é até legal, se torna até um pouco íntimo pesquisar um pouco sobre ele. Tipo, parece que você conhece, você cria uma simpatia, né? Porque... E principalmente porque a gente falou com pessoas que tiveram mais contato com o Antônio exatamente. Bandeira, né? Então, a gente mesmo nunca tendo tido esse contato com ele direto, você começa a perceber ele como uma pessoa conhecida, íntima. E principalmente eu acho que a arte dele se torna muito mais profunda depois que você conhece ele, né? E depois sabe que algo que eu gostei muito de pesquisar? Foi sobre o abstracionismo. Porque falando agora de bastidores, quando a gente estava falando sobre Antônio Bandeira, pesquisando, nosso coordenador, né, o Regis, ele falou assim, vocês sabem o conceito de arte abstrata? A gente ficou meio assim. E mergulhar, né, pesquisar sobre isso também é muito interessante. É sempre muito bom a gente aprender coisas novas, né? Então, exato. É legal. É porque esse campo da arte, olhando para um olhar mais técnico, é uma coisa que também, nessa experiência do podcast, eu acho que está fazendo muito bem pra gente. Porque talvez eu não olhava pra arte de um jeito tão técnico quanto eu estou olhando nessas pesquisas que a gente está fazendo, né? E olhar para o abstracionismo com esse olhar também mais técnico e vendo também o olhar de outros artistas, como a Lúcia, o Roberto, até o próprio Francisco, deixa a arte muito mais interessante. O Francisco mesmo, ele tem um olhar muito diferente para
as obras da própria Amazonas, né? Que se você Sim. colocar de cabeça para baixo tem outro sentido. E eu acho isso muito interessante. Sim, sabe algo muito interessante é que a gente não olha para a sala do artista que a gente está falando da mesma forma que a gente via antes, né, de estar fazendo esse podcast. Então, para mim, agora ir para a sala do Antônio Bandeira com uma outra visão, um outro entendimento. Eu sempre gostei muito porque eu gostava de justamente fazer isso, né, de olhar a pintura e depois de olhar o nome, tentar associar os elementos. Mas a gente acaba vendo de uma forma diferente, de um significado diferente, de uma forma mais técnica também. E é muito prazeroso e até, acho até, como posso dizer, significativo, né? Eu estar aqui participando dessa pesquisa e poder, né, pesquisar, estudar mais, entender mais sobre isso. Eu acho isso muito legal. E eu espero que para você, ouvinte, também, que venha ver a Sala do Antônio Bandeira, esse podcast também tenha feito uma diferença aí no seu olhar, no jeito que você olha, você sabe a história dele, o que ele quis dizer com aquela obra. Espero que a gente tenha contribuído para isso também. E uma coisa muito interessante é que o Antônio Bandeira, quando ele veio aqui para Fortaleza, né, já falecido, o corpo dele, ele veio pro Malc, sabia disso? Ele passou alguns dias aqui no Malc fazendo cerimônia, teve um período de poder se despedir do pintor, do Antônio Bandeira, e algo muito interessante, né? Muito significativo a relação do Malc com o Antônio Bandeira. É verdade. Ele, apesar de ele ter ido lá para fora, né, ele ainda tinha uma relação muito grande, tanto com o Ceará, tanto com o Museu da Universidade, né? Muito legal isso. E a gente quer fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que contribuíram para esse episódio, pelo tempo, pela disponibilidade e pelo carinho ao Museu da Arte da UFC. A gente usou como base de pesquisa para o roteiro alguns livros e catálogos do acervo da Biblioteca do Malc, e vocês podem conferir todas as referências na descrição. A produção, roteiro, locução e edição desse episódio é de Anderson Soares e Luísa Soares. A orientação e coordenação de produção é de Regis Torquato Tavares. Até o próximo episódio! O Malc Podcast é um projeto fonográfico de arte, cultura, patrimônio e museologia do Museu de Arte da UFC, Universidade Federal do Ceará, viabilizado pelo Programa de Promoção da Cultura Artística da Pró-Reitoria de Cultura da UFC.